Olá, sejam bem-vindos ao canal Gatil Valmont. No vídeo de hoje eu vou ensinar os cuidados básicos com as ninhadas, desde os recém-nascidos até os filhotes terem autonomia para se alimentarem por conta própria. Aqui vão algumas fotos de algumas ninhadas que já nasceram aqui no nosso gatil. Os cuidados devem começar antes mesmo do parto, fazendo ultrassom na fêmea grávida. Eu costumo fazer aos 45 dias de gestação e depois por volta de 60 dias. Ou caso já tenha passado mais ou menos do dia que eu espero que a ninhada nasça e não tenha nascido ainda, eu levo para fazer uma ecografia para saber se é necessário fazer uma cesariana de emergência ou se ainda está tudo bem e a gente pode esperar mais alguns dias para que haja um nascimento normal. No momento do parto, se estiver correndo tudo bem, quanto menos a gente intervir, melhor, porque as gatas não gostam que a gente fique mexendo nos filhotes. Porém, em algumas situações pode ser necessário intervir. É um erro comum pensar que todas as gatas do planeta Terra agem exatamente da mesma maneira. Não. Nos 20 anos de criação, eu já vi gatas que comem a placenta dos filhotes e gatas que não comem a placenta dos filhotes. Nesse caso, o que eu faço nas que não comem a placenta, eu pego um cordão limpo, amarro na metade o cordão umbilical, esterilizo uma tesoura e corto o cordão na parte, obviamente, que vai depois do cordão, para que não haja o sangramento daquele cordão umbilical. E esse cordão, ele vai ficar amarradinho ali por alguns dias, ele vai secar e vai cair naturalmente. E a placenta, logicamente, eu jogo fora. À medida que os filhotes vão nascendo, é normal que a fêmea lamba o filhote para tirar aquele muco, aquele sangue que tem em volta. Porém, às vezes elas estão nervosas porque é o primeiro parto e às vezes não fazem isso ou não fazem corretamente. E pode acontecer do filhote não conseguir respirar pela quantidade de muco que tem no nariz. Então, é importante pegar ali uma toalhinha, um papel, limpar o corpinho, principalmente o nariz. Já aconteceu comigo do filhote não estar respirando, aí eu pego um aparelhinho para... igual de criança que você aperta assim para você puxar o muco do nariz. E o furinho tá bem certinho ali na narina do gatinho, então eu usei, quando aconteceu isso, usei e puxei o muco para fora e aí ele voltou a respirar normalmente. Então, essas coisas é importante você ter em casa, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar ou não. É normal que a caminha fique encharcada com aquele líquido todo ali que sai na hora do parto, mas a gente não pode ficar trocando no meio do parto. Então espera nascer todos os filhotes, quando tem certeza que não vai nascer mais nenhum, e aí eles já terminaram de mamar ali, aí dá para fazer a troca da coberta. Se tiver muito frio, é bom que seja um edredom infantil, um cobertor infantil, para realmente aquecer, porque os filhotes recém-nascidos, eles não conseguem manter a temperatura. Obviamente, enquanto eles estão mamando ali na mãe, estão junto com ela, eles ficam aquecidos por ela. Porém, eventualmente ela vai sair para beber água, para comer, mesmo que você coloque ali perto, ela provavelmente vai sair para isso, e ela vai sair para usar a bandeja. E no passar dos dias, pela minha experiência, a maioria sai para dar uma voltinha, só volta realmente na hora de mamar. Então é muito comum os filhotes ficarem por algum tempo sozinhos. Então, se tiver muito frio, dá para colocar até uma bolsinha de água quente ali embaixo das cobertas, né? A gente aquece a água, mas a água tá morna, né? Não pode estar muito quente também para não queimar os filhotes. Para ter certeza que nos momentos em que elas se afastarem ali do ninho, que eles fiquem bem aquecidos. A fêmea costuma lamber os filhotes para que eles façam xixi e cocô, e ela ingere esse xixi e esse cocô. Mas no passar dos dias é normal que os filhotes, quando estejam sozinhos, façam cocô naturalmente e acabe sujando a caminha. Então é importante ter bastante cobertas para poder ir trocando à medida que se vai lavando aquelas que estão sujas, né? E também alguns dias depois do parto é normal que saia um pouco de sangue, então acaba ficando realmente suja nos primeiros dias. Então é importante ter uma quantidade boa de cobertas para ir trocando, para que os filhotes fiquem sempre num ambiente limpo. Na eventualidade da gata não ter leite ou não querer amamentar por qualquer motivo e ter que fazer isso artificialmente, existem receitas e existem também leite em pó específico para gatos. E tem outros que também que dizem que é para cão e gato. Eu não gosto muito desses que dizem que é para os dois, porque as necessidades nutricionais dos filhotes de cães é diferente dos filhotes de gatos. Então eu prefiro comprar marcas que são específicas para gatos.
Também a raça persa, pela peculiaridade da carinha achatada, não é indicado dar mamadeira, porque é muito comum de dar falsa via. Falsa via é quando o leite vai para o pulmão ao invés de ir para o estômago. Demorou muitos anos até uma veterinária me ensinar a passar sonda, alimentar através de sonda. Tive uma ninhada que... por motivos que talvez eu conte em algum outro episódio, a gata não pôde mais amamentar e essa veterinária me ensinou como colocar a sonda, como medir ali, porque, obviamente, da mesma maneira, se você erra e ao invés de colocar a sonda no estômago, você põe no pulmão, vai líquido no pulmão, igual vai ser como se tivesse feito a falsa via da mamadeira. A vantagem da sonda é que se você coloca da maneira correta, não existe o risco daquele líquido ir parar no pulmão. Mas isso, eu não sou veterinária, não vou ensinar o procedimento aqui, até porque não tem nenhum filhote nessa condição, nesse momento, que eu pudesse mostrar como se faz. Nessa eventualidade, você tem que buscar um veterinário e pedir que ele mostre ali como essa veterinária fez. Ela mostrou na minha frente como fazia e eu fui repetindo até que eu acertasse e entendesse como é feito. Ali você faz uma marcação para você ter certeza que o tamanho vai até o estômago. Você tem que fazer uma medição ali e fazer uma marcação na sonda. Tem todo um procedimento ali para você ter certeza que você está colocando no estômago e não no pulmão. Tá, gente? Mas isso é uma coisa que você tem que falar com um veterinário para que ele ensine você a fazer. Não é uma coisa que eu vou, sem ser veterinária, eu vou estar ensinando aqui no vídeo no YouTube, mas só comentando porque tem pessoas que não sabem disso e dão mamadeira para persas e acabam perdendo filhotes por questão de falsa via. Nessa mesma eventualidade de você ter que amamentar artificialmente o filhote, você também vai ter que estimular que ele faça xixi e cocô da mesma maneira que a fêmea faria. Eu costumava usar um algodãozinho com Hygia Pele. É um produto infantil para limpar a criança na hora da troca de fralda, porém eu nunca mais vi esse produto no mercado. Depois de um certo tempo eu comecei a procurar e não achava mais. Eu acredito que ele não seja mais fabricado porque eu não encontro mais em lugar nenhum. Se os filhotes recém-nascidos tiverem diarreia, independentemente de estarem sendo amamentados artificialmente ou não, é importante buscar auxílio veterinário que vai prescrever um tratamento ali para diarreia. Enquanto o tratamento não fizer efeito, se os filhotes realmente ficarem muito sujos e a fêmea não der conta de limpar ali o traseiro dos filhotes, é importante que você faça a limpeza. Se ficar muito difícil de limpar só com um algodãozinho, a gente pode usar um chuveirinho, mas só ali realmente no traseiro ali, aí seca com o secador de mão para ficar bem sequinho e já coloca o filhote de volta, né? Não tem necessidade de estar banhando o corpo inteiro do filhote. Quando os filhotes têm entre 25 e 30 dias de idade, aí eu vou ver o desenvolvimento ali, se já dá para começar com 25, ou se tem que esperar mais alguns dias, dependendo do peso, o tamanho que eles estejam. Eu uso esse processador da Cadência aqui, que ele não é fabricado mais, que ele tritura grãos. Eu vou mostrar qual é a lâmina que eu uso. Esse processador é muito bom, porque ele vem com 2 tipos de lâminas, né, dependendo do que você quer fazer. Então, essa lâmina aqui, ó, que tem 4 pedaços, ela tritura grãos. Então, eu compro ração de filhote e eu coloco quase todo esse potinho aqui, né, deixo sobrando um pouquinho, boto mais ou menos até aqui de ração. E aí eu bato até virar uma farinha e eu guardo essa farinha no pote. Aí o que eu faço? Eu fervo um pouquinho de água. Quando eu vou dar para os filhotes, eu fervo um pouquinho de água, pego ali algumas colherinhas dessa farinha e coloco e mexo e deixo esfriar, ou coloco um pouquinho de água fria ali para esfriar mais rápido, e aí coloco numa seringa que tenha um caninho. Existem umas seringas que você pode comprar em loja de produtos hospitalares, que ela tem um caninho maior, só que dependendo da boca do filhote, fica muito grande. Mas você pode pegar uma outra seringa, o importante é que a seringa não entupa com facilidade, então tem que ser um caninho um pouquinho mais grosso. Realmente a farinha tem que estar bem triturada, porque se ficar alguns grãozinhos menores, eles podem não se desmanchar, e aí na hora que você vai colocar ali, realmente acaba entupindo. Tá? Então é importante que a farinha esteja bem triturada, às vezes até eu coloco só a metade, assim, trituro metade e depois trituro outra metade, para ter certeza que vai ficar um pozinho bem fino, para realmente não acontecer de entupir a seringa. Então eu vou dando a papinha várias vezes ao dia, nos intervalos em que eles não estão mamando, e eles vão se acostumando com o sabor, vão gostando cada vez mais
e aí a gente não tem mais muita dificuldade para dar, porque eles realmente querem comer. No começo é normal eles cuspirem um pouco para fora, assim, não estão entendendo muito bem o que é aquilo ali, mas à medida que eles vão se acostumando com o sabor, a gente vai apertando a seringuinha e eles vão comendo de boa vontade, não dão mais para fora. Existem criadores que fazem desmame usando carne moída crua. Eu costumava usar até um dia muito triste, que um filhote morreu engasgado com um pedacinho de carne crua, né? Eu chamei um táxi, levei na veterinária correndo, até consegui chegar na veterinária em 5 minutos, o táxi chegou lá, só que o táxi demorou 5 minutos para chegar na minha casa, né? Então, quando eu fui com o táxi, a gatinha já tinha morrido, né? Mas ainda assim eu consegui chegar na veterinária, ela deu adrenalina, ela fez massagem cardíaca, ela tirou o pedacinho que estava na garganta da gatinha, mas infelizmente não foi possível salvar. Então, nunca mais na vida eu dei carne moída para filhote. Então, por isso eu prefiro fazer dessa maneira e dar a papinha. Depois, com o tempo, eles, né, à medida que eles vão aprendendo a comer sozinhos, aí você só coloca no potinho, eles vão comendo. E aí depois eu começo a dar a ração molhada, né? Ao invés de eu molhar a farinhazinha, eu pego os grãos da ração, coloco água fervida, coloco num potinho e tampo por uns 10 minutos, um pouco mais, até aquela ração ficar molinha, né? E aí eles já vão mastigando um pouquinho mais, ainda não é a ração bem durinha, mas é um pouco mais molinha. Ou então dá para dar também ração em lata. Só que a ração em lata às vezes dá diarreia, nem sempre, nem com todos, né? Eu acho mais certo, já que eu já tô dando a papinha com aquela ração, continuar com aquela mesma ração, só que ao invés de misturar a farinha, eu amoleço os grãos. E aí depois eu vou botando um pouquinho de grãos molhados, misturado com um grão seco, depois que eles já têm os dentes, obviamente. Então aí eles vão se acostumando já com os grãos secos ali. E aí eu vou cada vez diminuindo a quantidade de grãos macios, umedecidos ali, e colocando mais grãos secos, até que eles estão comendo os grãos secos direto no potinho. Aí é só você servir. Aí, aleluia, você não tem mais que botar coisa em seringa, não tem que ficar dando na boca, não tem que estar fazendo nada disso. Serve no potinho, eles vão ali, eles mesmos vão ali, comem. E é lindo de ver, tá bom, gente? Então, esses são os cuidados gerais. Eu acho que para finalizar a questão das vacinas, né? Existe aí alguns protocolos, tem uns que vacinam um pouco antes, outros que vacinam depois. Eu sempre costumei a vacinar a primeira dose com 2 meses de idade e a segunda com 3 meses de idade. Só que depois de um certo tempo isso mudou, aí parece que agora, depois de 21 dias da primeira dose, tem alguns veterinários que fazem do jeito antigo, outros que fazem do jeito novo. A questão da vacinação anual também, eu vou fazer um outro episódio separado. Acho que no básico aí é isso daí, né, gente? É isso aí, não tem muita coisa mais que acrescentar. Se depois eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci, eu faço um episódio separado só sobre isso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se. E aí vão mais algumas fotos de filhotes que já nasceram aqui nesses 20 anos de criação do gatil Valmont. Obviamente não dava para colocar fotos de todos, então eu escolhi alguns aí. Até o próximo vídeo e tchau!